Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso curso de iniciação doutrinária da Igreja Presbiteriana de Menino Matarazzo. E nós vamos dar continuidade ao tema de escatologia. Nós estivemos estudando escatologia individual, onde falamos o que acontece após a morte do cristão como do ímpio até a volta de Jesus. Então foi uma aula muito importante, muito interessante, desafiadora. E estaremos hoje estudando sobre a volta de Jesus e o juízo final. E para iniciar essa nossa aula, eu queria que vocês vissem agora o trailer de um filme, Apocalipse, e prestassem atenção na tensão que esse pessoal experimentou numa abordagem do que seria esse dia do arrebatamento, da volta de Jesus Cristo. Dê uma olhada. Que tenso, né, minha gente? Esse dia vai ser um dia terrível, o dia da gloriosa volta de Jesus, o dia onde nós experimentaremos uma redenção completa. Pois bem, na nossa aula, nós vamos estar estudando exatamente sobre isso, sobre a volta de Jesus e o juízo final. E seria importante que vocês lessem 3 textos básicos do Novo Testamento que falam da volta de Jesus. Mateus 24, do verso 1 ao 31, Marcos 13, de 1 a 24 e Lucas 21, de 5 a 28. São 3 narrativas dos evangelhos que falam da volta de Jesus, de como será esse processo, os sinais que haverão de vir diante da sua eminente volta. Pois bem, seria importante vocês lerem para ter uma visão panorâmica do que Jesus diz sobre a sua gloriosa volta. E quais serão os sinais da volta de Jesus? Quando você vê, especialmente aqui o texto de Mateus 24, verso 1 a 14, você vai ver exatamente esses sinais que são chamados de princípio das dores. Fomes, pestes, terremotos, guerras, o que nós chamamos de cataclismas, falsos profetas, falsos cristos, perseguição religiosa, o pecado vai aumentar, a iniquidade vai aumentar, o esfriamento do amor, que é algo que já está ocorrendo nos nossos dias, a evangelização do mundo, porque diz o texto que será pregado o evangelho do reino para testemunhar as nações, então virá o fim. Também o abandono da fé, que é o que nós chamamos de apostasia, que será um dos principais sinais da volta de Jesus, com o surgimento do anticristo. Então é muito importante quando você lê esses textos que narram a volta de Jesus, especialmente os evangelhos, porque eles vão apresentar sempre essa questão do princípio das dores. Todos esses sinais já estão ocorrendo de alguma forma, já ocorreram. Nós estamos aguardando a volta de Jesus a qualquer momento. Pois bem, a segunda vinda de Cristo tem algumas características importantes. Como será a volta de Jesus? Será física e pessoal. Será pública, visível e inconfundível. Diz a Bíblia que todo olho verá. No texto de Atos 1:11, assim como Jesus subiu no Monte das Oliveiras, da mesma forma vai acontecer quando ele voltar. Se você ler esses textos, vocês vão testificar isto. Será repentina e inesperada. A Bíblia diz que quando nós menos esperarmos, o Filho do Homem virá. E será gloriosa e triunfante. Diz a Bíblia que ele virá com grande poder e glória. Ou seja, Jesus vai vir bem diferente, vai voltar bem diferente de quando ele veio a primeira vez. Ele veio humilde, veio numa manjedoura, foi perseguido, mas agora, na sua volta, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com grande glória, com grande poder. Então essas serão as características de como será a volta gloriosa de Jesus. Uma segunda pergunta importante sobre a volta de Jesus: quando será essa volta? A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos sabem, tão somente o Pai. Hoje o Filho de Deus, Jesus Cristo, glorificado, já sabe. Mas no seu período terreno, enquanto ele não estava glorificado, diz o texto que também não tinha essa informação, não havia essa informação.
A atenção aos sinais é muito importante, porque um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, todos os sinais estão evidentes diante de nós, mas nós não sabemos exatamente quando será o momento que isso vai acontecer. As profecias, os sinais devem ser um alerta para que nós estejamos preparados. E diz a palavra de Deus que se dará muito em breve, eis que venho sem demora. Então a perspectiva de tempo para Deus é totalmente diferente da nossa. Por isso nós temos que estar preparados. Para que virá Cristo? Virá para a separação dos homens. Então ele vai separar os ímpios dos justos de uma forma definitiva. Daqui a pouco nós vamos ver textos que demonstrarão claramente isso. Ele virá para a ressurreição geral dos mortos. Todos os mortos ressuscitarão. Os cristãos ressuscitarão, como nós veremos, com um corpo de glória, e os ímpios também ressuscitarão com um corpo de desonra. Ele virá para o julgamento final, onde Jesus separará as ovelhas dos cabritos, onde ele vai julgar a todos pelas suas obras praticadas por meio do corpo, e estabelecerá novos céus e uma nova terra. Essa é basicamente a ordem dos fatos e o propósito pelo qual Jesus virá. Uma das evidências, um dos fatos que vão marcar a volta de Jesus será a chamada grande tribulação. Quando você lê o texto de Mateus 24 do sermão profético, depois que passa o princípio das dores, o texto a partir do verso 15 diz o seguinte: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sob o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que a amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então a gente percebe que depois que passar o princípio das dores, quando vier o período da apostasia, o surgimento do anticristo, vai iniciar-se um período de trevas sobre a terra como jamais houve. Vai ser um dos períodos mais tristes e horríveis que a humanidade já experimentou, e esse período é conhecido como Grande Tribulação, um momento onde nós, teólogos reformados, entendemos que Satanás será solto e ele vai fazer coisas terríveis sobre a terra, na figura do anticristo, da besta e do falso profeta. E esse será um tempo de grande tribulação sobre a terra. A grande tribulação, como nós afirmamos, os antecedentes serão o princípio das dores, com todos aqueles sinais, o evangelho será pregado em todo o mundo e aí surge o anticristo. Portanto, nós cremos que a oportunidade para as pessoas se renderem a Jesus é agora. Por isso que a Bíblia vai mostrar para nós muitas parábolas, nos avisando que quando nós menos esperarmos, o Filho do Homem virá. E a volta de Jesus se dará exatamente diante do aparecimento do anticristo, e quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ele vai matar o anticristo com um sopro da sua boca. A duração desta grande tribulação, segundo os teólogos, a maioria deles será de 7 anos, o que corresponde a 70 semanas de Daniel. Ou seja, na 70ª semana, 69 semanas já passaram, e isso tem a ver com o tempo onde Jesus morreu e ressuscitou. Então nós estamos aí praticamente na última semana, esperando, aguardando esses sinais que demonstram a volta gloriosa de Jesus. E nesse período da tribulação, o anticristo vai estar agindo, trazendo grande terror sobre toda a terra. A grande tribulação, a descrição dela é a seguinte: será um julgamento, virá um grande julgamento sobre o mundo, marcado por muita perseguição religiosa como jamais houve, e o anticristo estará agindo na terra. E o seu desfecho será com a volta gloriosa de Jesus,
e com o juízo final. E nós cremos que, diante dessa ação do anticristo na terra, haverá o arrebatamento da igreja. Muitos defendem que nesse período de 7 anos, o arrebatamento poderá acontecer no início da grande tribulação, no meio ou no final. Veja o que esse texto de Mateus 24, verso 38 a 42 nos diz. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, uma das coisas que nós mais aguardamos é a volta de Jesus. E a volta de Jesus será marcada pelo arrebatamento. Vocês estão vendo aí que o texto cita que na vinda do Filho do Homem, 2 pessoas estarão no campo trabalhando, um será tomado e outro vai ficar, e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Então, esse trecho é uma descrição do que será o arrebatamento. Como vocês viram no filme O Apocalipse, naquele trailer, né? Pessoas sumindo, desaparecendo e outras ficando. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, o arrebatamento sempre estará atrelado à volta de Jesus. Veja esse texto de 1 Tessalonicenses 4, verso 16 a 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando Jesus voltar, 2 fatos que serão aqui concomitantes, mas o primeiro que vai acontecer vai ser a ressurreição, tanto de justos como de ímpios. Aqui o texto está falando sobre a ressurreição dos justos e depois terá o arrebatamento. Então todos os nossos irmãos em Cristo que morreram ressuscitarão com corpos indestrutíveis e, consequentemente, os que estiverem aqui na terra vivos serão arrebatados e terão seus corpos transformados. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo e aqueles que estarão aqui e terão seus corpos também arrebatados e transformados vão se reunir lá no céu. Aqui diz o texto, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então vai ser um dia maravilhoso, tremendo, cheio de alegria para os remidos do Senhor, mas de muita tristeza para aqueles que não conheceram a Jesus ou que não se entregaram a Ele. O arrebatamento, como eu falei, tem 3 leituras sobre o momento que ele vai acontecer. Então existe o argumento pré-tribulacional, que é o arrebatamento acontecendo antes do período de 7 anos. Então, antes de iniciar a tribulação, onde o anticristo vai reinar, alguns creem que Jesus volta nesse momento. A nossa postura reformada, nós não acreditamos nisso. Exatamente se você ler o texto de Mateus 24, quando fala ali do sermão profético, fica muito claro que Deus vai abreviar esses dias por causa dos eleitos. Então é possível, nós cremos, que quando o anticristo começar o seu trabalho aqui na terra de perseguição, os crentes que estiverem vivos terão que passar por isso. Então nós não acreditamos, como igreja reformada, num argumento pré-tribulacional. Existem também aqueles que defendem que Jesus volta no meio da tribulação, ou seja, ocorre na metade da grande tribulação. E existe o posicionamento pós-tribulacional, que acontecerá no final da grande tribulação. Então, quando o anticristo estiver oprimindo a igreja, tentando destruí-la, aí Jesus Cristo volta com grande poder e glória,
e ele mata o anticristo com um sopro da sua boca. Se você ver a narrativa dos evangelhos, fica muito claro essa descrição. Então, o arrebatamento, na nossa perspectiva reformada, como calvinistas, nós cremos que será pós-tribulacional. Esse posicionamento pré-tribulacional, mesotribulacional, é um pensamento que quer, de alguma maneira, tirar a igreja da perseguição. Mas a igreja sempre foi perseguida, a igreja sempre passou por opressão e não vai ser diferente diante da iminente volta de Jesus. Arrebatamento e ressurreição, como eu disse, são duas coisas que acontecem ligadas umas a outras. Diz aí o texto de 1 Coríntios 15, 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O nós aqui é aqueles que estiverem vivos. Então percebam que Paulo fala aqui de um mistério, ou seja, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Então quando a trombeta tocar, anunciando a volta de Jesus, que vai ser num abrir e fechar de olhos, vai ser algo assim instantâneo, rápido demais, os mortos em Cristo ressuscitarão e incorruptíveis, com corpos indestrutíveis, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Veja o que diz o texto de Daniel, capítulo 12, que também é um texto que fala desse momento da ressurreição, tanto de justos como de ímpios. Diz o texto que nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo e todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então percebam que quando Jesus Cristo voltar, quando a trombeta tocar, haverá uma ressurreição generalizada, tanto de justos como de ímpios. Os justos terão corpos indestrutíveis, lindos, bonitos, e os ímpios terão também corpos, mas corpos de vergonha, corpos de horror. Então vai ser algo assim, tipo aqueles filmes que a gente assiste, né, do Walking Dead. Imagina aqueles mortos, né, num estado físico terrível. É mais ou menos assim que vai acontecer com aqueles que não foram escritos no livro da vida, que morreram sem Cristo. Então nós temos que ficar muito atentos aos sinais da volta de Jesus. A ressurreição, segundo a nossa confissão de fé de Westminster, capítulo 32, diz que no último dia os que estiverem vivos não morrerão, mas serão mudados, transformados. Todos os mortos serão ressuscitados com os seus mesmos corpos e não outros, posto que com qualidades diferentes, e ficarão reunidos as suas almas para sempre. Então, uma das coisas maravilhosas que vai acontecer é que nós teremos novamente o corpo unido com a alma. Quando nós morremos, a nossa alma vai para Deus, nós aprendemos isso em escatologia individual, lembram? E o nosso corpo se destrói e a nossa alma vai para Deus. Na volta de Jesus, aqueles que morreram terão seus corpos transformados, corpos de glória agora, não mais corpos mortais e finitos, e a alma vai se juntar com o corpo, vai ser perfeito. Nós que estivermos vivos, teremos apenas os nossos corpos transformados e os nossos espíritos renovados. E estaremos para sempre com o Senhor. Esse texto, aqui nós vamos ver algumas evidências de como será a ressurreição dos mortos. Primeiro, acontecerá no último dia. Então, sempre quando se fala da volta de Jesus, se usa essa expressão último dia. Então, o último dia é o último dia mesmo. Alcançará todos, justos e ímpios. Todos ressuscitarão com a mesma identidade. Então, você vai ser você, né? Entretanto, os corpos serão aperfeiçoados com qualidades diferentes. Isso para os eleitos de Deus, né? Para aqueles que foram redimidos. Nós teremos a nossa identidade, mas teremos um corpo
totalmente diferente, um corpo transformado pelo poder de Deus. Seremos nós mesmos, a nossa identidade, mas com corpos aperfeiçoados, com qualidades diferentes. Corpo e alma novamente unidos, por isso que Jesus Cristo veio, por isso que ele se encarnou, morreu e ressuscitou e voltará, para que nós também possamos ter os nossos corpos unidos novamente com a nossa alma. Então o plano de Deus é perfeito, é maravilhoso. E os injustos terão corpos de desonra, onde eles aguardarão o juízo de Deus. E os justos, corpos de glória, corpos glorificados. Por isso que nós aprendemos que o Senhor nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. A glorificação é esse estágio final, é a consumação de todas as coisas, onde nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus e estaremos para sempre com ele. Um corpo indestrutível. Isso é a narrativa que Paulo faz em 1 Coríntios 15, 42 a 44. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então vejam como será a dimensão deste novo corpo que o Senhor vai nos dar. Vai ser fantástico, vai ser maravilhoso este encontro com Jesus. E depois que tudo isso acontecer, quando Jesus voltar, a igreja for arrebatada, os mortos em Cristo ressuscitarem, nós estaremos para sempre com o Senhor e o próximo evento que virá será o juízo final. Diz o texto de 2 Coríntios 5,10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então o juízo final vai acontecer, e vai acontecer exatamente depois da volta de Jesus. Vai ser uma separação muito clara. E o interessante aqui é que o juízo final ele tem algumas características. Primeiramente, a sua realidade. Ele de fato vai acontecer. A Escritura assevera isso para nós. Diz o texto, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Mateus 16, 27. Hebreus 9, 27 diz que assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então o juízo é uma realidade que vai acontecer. Deus está nos avisando para que a gente acerte a nossa vida hoje, agora, porque depois não haverá mais oportunidade para isso. O juízo final, além de sua realidade, ele tem uma abrangência, ele abrange um grupo significativo de pessoas, basicamente 2 grupos. Diz aqui o texto que nesse dia não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas também todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e obras e receberem o galardão segundo o que tiverem feito bom ou mal, estando no corpo. Essa é uma declaração da Confissão de Fé de Westminster, o nosso corpo de doutrinas, né, que temos nessa confissão. Então, nesse dia, não somente serão julgados os anjos que caíram, né, ou seja, os demônios que acompanharam Satanás, mas também todas as pessoas que viveram sobre a terra terão que comparecer perante o tribunal de Cristo a fim de prestarem contas. Olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, justos e injustos estarão diante do grande trono branco. Haverá uma diferença radical entre os justos e os injustos, daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Olha esses textos. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, Deus está filmando tudo o que acontece com os seres humanos sobre a terra. 2 Pedro 2,9 diz, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos
e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo. Então o juízo basicamente condenatório será para os injustos, como diz esse texto. E Judas 1,6 diz que os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então será um dia de juízo para os anjos caídos, para Satanás, para o falso profeta, para a besta, para o anticristo, como também para todos aqueles que não estiverem com seus nomes escritos no livro da vida, daqueles que não tiveram uma experiência genuína com Jesus Cristo. Então o juízo final, ele tem a sua abrangência, e ele tem a sua realidade, sua abrangência e a sua finalidade. Qual é a finalidade do juízo final? A glória de Deus e a prestação de contas com todos os seres humanos. Vamos ver alguns textos que demonstram isso. Mateus 25:31 diz que quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará um dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então percebam, toda a humanidade de todos os tempos estará reunida diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ele vai separar os justos dos ímpios. Isso é uma declaração de que o nome dele será exaltado, glorificado, né? Ele, como diz aqui o texto, quando vier o Filho do Homem, ou seja, na volta de Jesus. Então, nesses fatos que envolvem a ressurreição e o arrebatamento, depois disso já vem o juízo. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 12, 36, 37, falando de prestação de contas. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 36 e 37. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então a gente percebe que haverá juízo para os ímpios e haverá galardão. Galardão é uma palavra que quer dizer presente. Deus vai distribuir para aqueles que ele elegeu, para aqueles que ele predestinou, chamou, justificou, glorificou. Ele vai separar um grande presente que nós chamamos de galardão, de acordo com as nossas obras, de acordo com aquilo que nós produzimos aqui, diante da graça maravilhosa de Jesus que nos salvou e que nos redimiu. Olha só essa parábola, o que diz aqui, Lucas 12, 47. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. A gente percebe aqui que o juízo será marcado por uma hierarquia de sofrimento e de dor, como o texto aqui diz claramente para nós, né? Como da mesma forma acontecerá com o galardão. Então não é que nós vamos ter uma competição no céu, mas Deus vai determinar tesouros, presentes diferenciados também no céu. A diferença no céu é que a casinha que nós tivemos lá, entre aspas, né, nós vamos ficar felizes, contentes. Então o justo vai receber galardão de acordo com as suas obras. Por isso que a santificação é algo muito importante na vida do crente, porque quanto mais você fizer pelo Senhor, quanto mais você fizer pelo próximo, mais será esse presente que Deus distribuirá para nós lá no céu, do qual nós chamamos galardão. E a mesma forma, esse critério é usado quanto ao juízo para os ímpios. Então a gente percebe que tem pessoas que, diante da sua vida, o nível de iniquidade foi muito maior, consequentemente o juízo também será maior. O juízo final, nós vemos aqui a sua realidade, sua abrangência, sua finalidade, que é a glória de Deus e a prestação de contas. A data do juízo final. Diz a Bíblia que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem os dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então esse dia a gente não sabe. Como eu disse, será concomitante aqui, acontecerá posteriormente,
a volta gloriosa de Jesus. Sua expectativa. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai isto: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então você precisa vigiar, porque a volta de Jesus, como seu eminente juízo, está próximo. E nós temos que estar preparados. Nós vamos ver que a Bíblia apresenta várias parábolas falando sobre a necessidade de vigilância para esse dia que está chegando. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então, os sinais que antecedem a volta de Jesus e o juízo final estão diante de nós. Vai ser um dia terrível, dias de grande juízo sobre a terra, de grandes cataclismas, né? E as consequências do juízo final? Vamos lá. Quais serão as consequências? Olha só o que Jesus vai dizer naquele dia para os que foram salvos. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, diante do grande trono de Deus, ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Os que estiverem à sua direita, ele vai dizer isso. Eu pergunto, você está preparado para ouvir isso? Vai ouvir isso? O que garante que você vai ouvir isso? Quando você é regenerado, você tem o Espírito Santo, que testifica que você é filho de Deus. Quando você tem um selo do Espírito Santo, isso é uma garantia de que nós ouviremos isso dos lábios do Pai pela graça maravilhosa de Jesus, não pelos nossos méritos. Mas é triste saber que os que estiverem à sua esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Isso vai acontecer, gente. Deus vai separar os homens. Portanto, é necessário que nós estejamos convictos do evangelho que temos abraçado. E, como eu falei, há muitas parábolas que mostram para nós a necessidade de vigiarmos. A parábola da figueira. Então, a figueira, já pelas folhas, começa a demonstrar o período da frutificação. Então, Jesus usa essa parábola, usa a parábola do servo bom e mau, do servo que espanca os seus empregados enquanto o seu senhor está viajando, e o senhor chega numa hora que ele não espera. A parábola das 10 virgens também é uma parábola interessante, que mostra 5 virgens que eram nécias, imprudentes, e 5 virgens que eram prudentes. Elas estavam aguardando a vinda do noivo, e o noivo chegou numa hora que elas não esperavam. As nécias não guardaram o seu óleo, gastaram o seu óleo, e quando o noivo chegou, as suas lâmpadas estavam apagadas, e elas foram pedir óleo para as prudentes que não concederam do seu óleo. Então nós temos que muito atentos. A figura do óleo aqui é a manutenção, é a vida de santidade, a vida na presença de Deus, a vigilância. E a parábola dos talentos, onde um senhor entrega 5 talentos para um dos seus servos, 2 talentos para outro e 1 talento para um outro servo. E ele manda reproduzir esses talentos, porque haverá prestação de contas. O que tem 5 multiplica, mais 5. O que tem 2 multiplica mais 2. E o que tem 1 enterra. Até que chega o dia da prestação de contas. Deus fala para aquele que tinha 5 talentos, né? Ele fala: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria, no gozo do teu Senhor. A mesma coisa ele fala para o que tinha 2 e multiplicou mais 2, mas para o que tinha 1, ele traz juízo. Ele traz um rigoroso juízo para aquele que não desenvolveu os seus talentos. A gente vê isso claramente na parábola dos talentos, mostrando para nós como é importante vigiar. Então vigie, porque no dia em que os homens não cuidarem, o Filho do Homem virá. Pois bem, queridos, Jesus diz: eis que venho sem demora, e bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. A minha oração é que você esteja preparado para a volta de Jesus,
que poderá acontecer a qualquer momento. E nós vamos estudar, no momento propício, um assunto muito complexo, que é o milênio. Lembra quando eu falei da grande tribulação? Muitos discutem Apocalipse capítulo 20, que fala do milênio, onde muitos entendem que é 1000 anos literais, e muitos entendem que Jesus volta antes do milênio, outros entendem que ele volta depois, e um outro grupo acredita que o milênio já está acontecendo no céu. Desde quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, na visão dos amilenistas, nós vamos estudar isso, o milênio já está acontecendo e o diabo está preso. E haverá um momento onde o diabo será solto, que é o momento que nós cremos que vai iniciar a grande tribulação, e será um período curto. Muitos teólogos dizem que será de 7 anos, a chamada grande tribulação, onde o anticristo vai agir aqui na terra e Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Então, no momento oportuno, eu estarei estudando com vocês essa questão do milênio. A grande pergunta é, será no céu ou será na terra? Então, aguardem. A minha oração é que vocês possam ter apreendido esse estudo hoje, as principais características da volta de Jesus, e que, como nós afirmamos, você possa estar preparado para esse glorioso dia, para que esse dia não te pegue de surpresa. Depois nós estaremos mandando um questionário para vocês responderem, tirando as principais dúvidas também, e no momento oportuno nós vamos concluir esse estudo falando sobre o milênio. Que Deus te abençoe, que você esteja preparado, que você tenha convicções sólidas do Evangelho no seu coração, para que esse dia não te pegue de surpresa. Que Deus te abençoe e até mais, queridos.